Pra mim, esses últimos jogos do Corinthians foram o puro suco do que foi o time na temporada 2025. A gente vinha de 3 vitórias consecutivas contra o Atlético Mineiro, vitória fora de casa, Grêmio. De repente a gente emenda 2 derrotas do nada consecutivas, contra Red Bull Bragantino morto de Wagner Mancini e contra o Ceará. Aí de repente a gente tá desacreditado, tem uma parada pra data FIFA, aí vai lá, pega o São Paulo numa briga, jogo de 6 pontos, todo mundo pensa, caramba, nessa carniça que o time tá, não vai 3-1 no São Paulo, majestoso, joga bem o primeiro tempo, faz gol no segundo e tal, de repente vai jogar contra o Cruzeiro e não é o problema, não é necessariamente perder a partida, não é necessariamente você não sair com a vitória, mas você não conseguir ser sequer, nem um pouquinho competitivo durante 90 e tantos minutos. É bizarro o que o Corinthians, desde o início da temporada, isso pra gente não estender nas outras lá, ele não traz, ele não fornece para os torcedores aí, pra mim, pra você. É por isso também que a galera brota aqui quando a gente ganha do São Paulo lá e fala, ai, você tá comemorando, mas o Corinthians tá uma desgraça e tal. Eu vou comemorar pra caralho sim. Quem tem mais direito pra comemorar esses raros momentos de alegria, de uma eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, de ganhar do São Paulo, de ganhar do, sei lá, do Santos, nem do Santos a gente tá ganhando agora recentemente, né? Mas quem tem direito de comemorar isso é o corintiano mesmo, porque na rodada seguinte a gente já vai ter uma trolha enfiada na nossa bunda. Na rodada seguinte, aí já vai ter Memphis Depay com a mão no joelhinho. Na rodada seguinte, o Burrival, o Dorival, essa anta que a gente tem como treinador, que eu já falei aqui algumas vezes, que mesmo se cravar a Copa do Brasil ganhando de 8-0, ida e na volta do Cruzeiro, 8-0 do Fluminense na ida e na volta na final lá, tem que mandar o Dorival embora. A gente não sabe que na próxima rodada ele vai tirar e vai tirar da bunda dele o Hugo na lateral esquerda. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente olha pro time em campo, o time é simplesmente não existe. Aí na próxima partida a gente vai naquela ali, não, agora contra o Botafogo, pô, se passou sufoco ali contra o Cruzeiro e não conseguiu ver a cor da bola, vai sofrer também. Aí ganha do Botafogo. É assim que aconteceu com o Mirassol, ganhando de 3-0 do nada, ninguém entendeu nada. Lá em Mirassol virou feriado nesse dia aí, ganhando 3-0 do Mirassol. Aí você vai jogar contra o Juventude, pipoco contra o Juventude. Vai jogar contra o Sport, pipoco contra o Sport. Vai jogar contra o Santos, pipoco contra o Santos. Aí você vai jogar contra sei lá quem lá, aí ganha, do nada. Aí de repente ganha, de repente não toma nenhum gol na Copa do Brasil. É o time mais inconstante do futebol brasileiro, mas de longe, né? Fica escancarado aí muita coisa, inclusive a burrice de alguns jogadores, porque é inadmissível o que o José Martínez fez na partida de hoje. Dá uma cotovelada daquele jeito, pra mim, se eu mando alguma coisa na CBF, na STJD lá, é papo de punição de jogos para o Martínez, porque aquilo lá é uma agressão assintosa no cara que vai cobrar a falta. Tem que ser muito burro, ele tem que ser punido pelo clube, tem que ser punido também pela torcida, tem que ser punido pela STJD e tal. Eu sempre falei aqui que o Martínez é uma linha muito tênue entre ser um xerifão, brabão lá e ser um completo imbecil, e na maioria das vezes o Martínez é um imbecil. Não sei se você percebeu aí, mas estamos começando o nosso pós-jogo aqui de Cruzeiro 3, era pra ter sido 4, mas roubamos um gol do Cruzeiro, viu? O quarto gol nunca foi falta no Mateuzinho. Mateuzinho que tava uma avenida, nossa, tudo tava passando, passava boi, passava boiada, passava bezerrinho, passava cabritinho, tava tudo nas costas do Mateuzinho que... É isso também, eu canso de falar aqui, me apedrejam muito, falando assim, pô, mas o Mateuzinho, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falo, cara, o Mateuzinho é fraco, só que ele tem momentos que ele vai bem ali, que salva alguma coisa. E aí, a gente tá começando aqui o nosso pós-jogo, Cruzeiro 3, era pra ter sido 4, Corinthians 0, o Cássio nem trabalhou, mal trabalhou o Cássio, na verdade eu nem vi ele trabalhando, pra falar a verdade, tá? Não teve um chute, uma finalização realmente que obrigou o Cássio a fazer uma defesa, era um chuveirinho porco, um chuveirinho ruim, pra um Yuri Alberto que mal sabe fazer a movimentação de cabeça. Teve um cruzamento, sei lá de quem, no segundo tempo, que o Yuri Alberto livre, a única chance que a gente teve, melhor chance do jogo, Yuri Alberto livre, ele cabeceia esquisito, parecendo aqueles alunos de escolinha, sub-8, sabe? Fica maçando a cabeça. Aí, de repente, faz massagem no bandeirinha. Você viu o Yuri Alberto fazendo massagem no bandeirinha? Passa a mão nas costas. Aí ele quer sentir o músculo do bandeirinha. Aí, de repente, ele passa a mão na barriga do Fabrício Bruno. Aí, de repente, ele passa a mão no rosto do cara. Meu Deus, o Yuri Alberto é um nojo em campo. E aí, beleza, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, até esqueci de fazer isso aí, né, às vezes perde o jogo, a rapaziada esquece de deixar o like porque tá com raiva do time, não tem a raiva do canal, tá, tem a raiva do time. Deixa o like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho.
Essas coisas aí ajudam bastante a gente. Eu não tenho roteiro, então eu vou falar do que eu lembro aqui. Às vezes eu esqueço de algumas coisas, eu vou falando durante a semana. Quem tem condição de fortalecer financeiramente é o que dá vida pro canal aqui, pra eu continuar tendo esse espaço pra falar as minhas merdas aqui. Tem a chave Pix aqui no primeiro comentário fixado, é pix.papofiel@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo. Às vezes você pode mandar 10ão aí, 5ão que não vai fazer falta pra você. Manda que vai ajudar. Às vezes você pode mandar mais, manda menos. Tem o valeu também, que é um coraçãozinho, que é a mensagem aqui em destaque, que aí eu respondo bastante aí, certo? A escalação. Cara, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu gosto de um 3-5-2 bem trabalhado, bem treinado, onde você vai dar amplitude pro meio campo, onde você vai utilizar dois alas que dão profundidade. Às vezes você utiliza até atacantes como alas para poder explorar o máximo possível do espaço que tem no campo, onde você tem zagueiros que um cobre a lateral direita e cobre muito bem feito quando o ala desce, o outro cobre a lateral esquerda, você tem um zagueiro central ali que realmente tem velocidade, aí você tem um primeiro volante que dá o primeiro combate, tem um cara criativo. E vamos falar de Rodrigo Garro também. Eu gosto do 3-5-2. Só que o 3-5-2 ele precisa ser treinado, ele precisa ter peças pro cara conseguir fazer. Não dá pra um treinador imbecil e limitado que nunca foi protagonista em time nenhum que ele passou tentar aplicar isso no Corinthians apenas. Não dá pra ele tentar enfiar isso aí na marra. Não dá pra utilizar o Hugo, que mal sabe dominar a porra de uma bola, jogar na ala pra poder fazer algum tipo de criação e tal. O cara dominava a bola. Quando ele não errava, ele tocava pra trás. Quando ele tentava tocar pra frente, era direto pra linha de fundo. É muito ruim. O Hugo não deveria estar vestindo a camisa do Corinthians. Quando a gente pensa assim, caramba, o Matheus Bidu não brilha os olhos jogando, né? Mas a gente olha pro Hugo, porra, dá vontade de casar com o Matheus Bidu, dá vontade de dar um beijo na boca do Matheus Bidu. De tanto que você fala, caralho, o Matheus Bidu é o nosso rei ali na lateral esquerda. Não dá, não tem como substituir o Bidu com o Hugo. Não dá pra fazer isso aí. E aí o Dorival prefere fazer isso aí, João Pedro Tchoca, o Gustavo Henrique e o Angileri mais uma vez, né, porque o Angileri agora virou zagueiro, nem sei porque o Corinthians vai divulgar, né, os relacionados e coloca o Angileri como lateral esquerdo. Não é lateral esquerdo mais, ele é simplesmente, tanto que quando foi modificado, sai o Angileri, aí ele mantém, ele deixa o Hugo pra poder fazer a lateral. Eu não sei, cara, o Angileri deve ter jogado assim uma perna ali pra poder ficar atrás do Hugo nisso aí. Então esse 3-5-2, que nem é 3-5-2, né, vira um 5-3-1 burro, um 5-3-1 recuado, uma burocracia, um time lerdo, lento do caramba. Isso aí acontece na maioria das vezes. Aí, eventualmente, você pega um São Paulo com 38 desfalque, aí você pega um time que tá meio perdido lá, e às vezes dá certo, um Atlético Paranaense que tava na Série B, aí dá certo. Mas a maioria das vezes que a gente jogou um pouquinho melhor, foi num 4-4-2. Foi num 4-4-2 tendo um primeiro volante que dá combate, tendo o Rodrigo Garro jogando bola, coisa que ele morreu, né? O Rodrigo Garro morreu. Vamos concordar aqui que o Rodrigo Garro simplesmente desapareceu, que não consegue mais vestir a camisa do Corinthians. Esses dias, hoje mesmo, na verdade, né? O cara perguntou no pré-jogo assim, pô, se eu fizesse uma proposta, eu sou flamenguista, se eu fizesse uma proposta aí pra você, te entrego o Cebolinha, quem mais que ele falou? O Alan e quem mais? E o Vinha, o Cebolinha, o Alan e o Vinha do Flamengo, vocês entregam o Rodrigo Garro? Eu fui ponderado na resposta. Eu falei, depende, o Rodrigo Garro, o Prime, aquele que jogou no final do ano passado, não, cara, não entrego de jeito nenhum. Agora o Rodrigo Garro agora, o Novo Testamento de Rodrigo Garro, aí eu já não sei, aí já é algo pra negociar. Agora não precisa nem dos três, pode entregar só, escolhe um dos três aí, coloca numa caixinha, um papelzinho, entrega, a gente entrega o Rodrigo Garro também. O cara não tava conseguindo acertar nada e não é de agora, já faz um tempo já que eu tô aqui me esforçando pra não falar mal do Rodrigo Garro, mas ele tá ou com dor, ou não quer jogar, ou alguma coisa aconteceu, foi lobotomizado, enfiaram um dedo no cu dele na hora do treino, não sei o que aconteceu, mas o Rodrigo Garro sumiu, ele tava errando tudo, ele não conseguia acertar um passe simples, teve uma bola que ele foi tentar tocar na ponta pra sei lá quem do Corinthians lá também, outra meba que tava lá, aí tocou no pé do Fabrício Bruno, sai o contra-ataque, sai o terceiro gol do time do Cruzeiro. Porra, mano, é bizarro, cara. É um time muito, sabe, inconstante. E aí, de repente, aí os caras ficam pensando, não caia na falácia também, de pensar assim, ó, tomamos 3 pro Cruzeiro, agora vai ser 2 pipoco na Copa do Brasil. É óbvio que não, porque esse bando de filha da puta chega na Copa do Brasil, vai estar concentrado, vai estar conectado na partida. Aí o Dorival não vai inventar de colocar um Hugo na lateral, não vai jogar com o Felipe Longo, que a gente precisa falar também. Chutou é gol, né, cara? Tá difícil aí de defender o Felipe Longo. Aí o Felipe Longo
Longo, vai ser outro time, vai ser outra coisa que vai acontecer ali com outra pegada, com outro ritmo, e aí pode ser que a gente consiga ser competitivo. Mas a gente nunca vai poder esperar nada de positivo desse time, vai sempre ser esse monte de lixo, e aí quando eles querem, quando eles resolvem abrir a bundinha lá, aí sim, aí joga bem, aí de repente ganha do São Paulo. São Paulo que a gente jogou bem o primeiro tempo, no segundo tempo não jogou nada, aí entrou o nosso popstar, o nosso garotinho Premier League, sei lá que Premier League, nunca jogou na Premier League esse filho da puta do Memphis aí, mas tô café da manhã com Ana Maria Braga, aí ele vai lá no Dança Gatinho Dança com o Celso Portiolli, aí ele vai na favela, e na hora mesmo do jogo ali, a gente não tem o cara. Ele sabe como cativar a torcida pra algo que não vai entregar diretamente pra torcida ali, pra instituição, o que ele custa, que é impossível, né? E aí até quando ele não vai, e aí a gente não pode contar com ele, a gente tem que lembrar do Memphis Depay também, tá? O Yuri Alberto Otameba, já falei também, né? Vamos dar as notas aqui, primeiro da mão, não, vamos... nossa, na minha época, eu até, antes eu lembrei aqui, eu queria falar isso aqui. O João Pedro Choca fez uma partida terrível. Eu vou falando peça por peça pra não esquecer, tá? Eu cheguei a anotar ali hoje tudo, e aí eu quero falar individualmente cada um. O João Pedro Choca hoje fez mais uma partida ruim, 2 seguidas, contra o São Paulo ele também foi mal no jogo. Na minha época, quando eu jogava bola, os caras chamavam de zagueiro cachimbão. Zagueiro cachimbão é aquele zagueiro que meio que toca berrado pra onde vira, onde o nariz tá apontando assim, ele toca. Hoje, o Choca tava o típico e absoluto zagueiro cachimbão. Teve uma hora que ele foi recuar sei lá pra quem que ele foi recuar, quando ele toca no meio do Angileri e do Gustavo Henrique. Parecia que ele tá dando um lançamento, sabe, em profundidade pro Caio Jorge. Bizarro. Vamos lá, já deixou o like, já se inscreveu no canal, ativou o sininho, todas essas coisas aí, porque é foda, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, vamos direto pras notas aí, tá dando quanto tempo? Não quero passar muito aí. 12 minutos já? Eu vou gastar mais uns 8 aqui, tá bom? Felipe Longo, toda bola que foi pro gol, ele aceitou. E aí você fala, pô, mas aí foi falha e tal. Pra mim, o gol que o Choca afasta mal e sobra pro maluco que chuta e ele cai pela esquerda assim, aquela bola é uma bola pra pegar com o pé, ou você tem que ter o mínimo de reflexo pra você conseguir pegar ela. Entrou de uma maneira muito simples no gol essa bola. Aí o outro também, o terceiro chute lá que o cara que ele vai pegar a espalma pra dentro do gol. Olha só, são bolas muito defensáveis, tá? Eu não gosto de falar que foi falha, não. Também não vou ficar perseguindo, mas se tem um goleiro que não passa confiança, pra esse a gente já tem o Donelli. Então deixa o Donelli. Se não vai passar confiança, não vai fazer a diferença, não vai ser aquele cara que vai pegar aquela bola que não dá pra pegar, então deixa o Matheus Donelli ou não coloca ninguém. Coloca um Cone, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique joga no gol também de vez em quando. Então Felipe Longo nota 1,5, partida horrível. E aí esse 1,5 aqui é só por conta daquela defesa que ele fez na hora que o cara ficou cara a cara, na falha do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro erra um passe de 1,5 m, aí no contra-ataque o Caio Jorge, eu acho que chuta em cima dele ali na saída, ele saiu bem naquela bola, mas só também. Mateuzinho, Avenida Mateuzinho, terceiro reserva do Flamengo, tem que chamar essa avenida assim, né? E aí os caras lá deitou, esqueci o nome do maluco lá da ponta esquerda lá, nossa, tava deitando e rolando, aí o Mateuzinho tomou cartão amarelo, aí eu já tava vendo o Mateuzinho sendo expulso, nem pensei que o Martínez ia ser expulso, e olha só, deveria ter pensado nele primeiro. Mateuzinho horrível, errando tudo, errando cruzamento, errando passe, né, descompactado, perdido, os gols saindo tudo pro lado dele ali, era pra ter tomado o quarto gol em cima dele, nota 2 pro Mateuzinho, que eu nem sei de onde que eu tirei essa nota 2 aqui. João Pedro Choca, nota meio, falhou em 2 dos 3 gols, muito mal, errando passe, errando tudo, não conseguindo fazer porra nenhuma, afastando e afastando mal, afastando pra onde o nariz estava apontando. Gustavo Henrique, nota 3. Da nossa zaga foi o menos pior, mas também tava perdido, também não tava conseguindo encontrar nada, o time tava todo descompactado, então isso aí sobrecarrega também o zagueiro. Pro Gustavo Henrique ainda passa um pano assim, né, por enquanto. Nota 3 pro Gustavo Henrique. Fabrício Angileri, nota 2,5. Entra mesmo que no mesmo balaio ali do próprio Gustavo Henrique. Tenta se encontrar em campo, mas não consegue, também é muito limitado. Quando eu falei da boa partida do Angileri contra o São Paulo, eu falei que era exceção. Na maioria das vezes, o Angileri é essa carniça. Desde quando ele chegou, ele fez aquele final de temporada, final de Campeonato Paulista bom, depois ele sumiu, desapareceu, um lixo total, que não surpreende quem tinha meio neurônio na cabeça, porque o cara tava encostado no Getafe, só o Corinthians que resolve trazer essas pereba aí. Aí de repente ele faz uma partida boa, mais 5 terrível, de repente ele faz uma partida boa, é um cara, assim como o time, completamente inconstante, nota 2,5 pro Angileri. O Hugo não é jogador de futebol, eu me recuso aqui a dedicar mais tempo para falar do Hugo. O Hugo é horrível, é um jogador que se você colocar pra jogar no Paysandu, que caiu pra Série C agora, ele vai sentir dificuldade.
titularidade, porque é um jogador fraco. O melhor momento da carreira dele foi ser numa rodada, melhor jogador do campeonato alagoano. E eu não tô exagerando, não. Ele não tinha feito porra nenhuma em lugar nenhum, nem no Goiás. Aí de repente o Corinthians foi lá e achou por bem contratar esse cara, com a torcida passando pano. Por isso que a torcida também é culpada muitas vezes, nota 0 para o Hugo. Aí você fala, pô, então ele foi o pior da partida? Pô, você que vai decidir, porque eu tenho aqui, ó, computado 3 nota 0, se eu não tô muito enganado. São 3 nota 0. Aí você computa aí, você fala qual que foi o pior. Ranieri também é o que eu vou tentar dar uma passadinha de pano mais ou menos ali pela vontade e tal, tava tentando dar carrinho, tava tentando achar alguma coisa, mas completamente perdido num buraco no meio campo, nota 3,5 pro Angileri. Dá pra gente colocar o Angileri como melhor jogador da partida, com nota 3,5. Então não espere, não ache que nossa, eu tô falando que o Ranieri jogou bem. Pra mim foi outro lixo, só que foi um lixo menos fedido do que os outros, pelo menos. Breno Bidon, nota 3, uma partida onde o Breno Bidon teve que fazer a função dele, a função do Garro, consertar erro do Garro e errando tanto quanto quase o Garro aí, nota 3 pro Breno Bidon. Rodrigo Garro é o segundo que tem nota 0 aqui. Então além do Hugo, tem o Rodrigo Garro. Entre Hugo e Garro, eu prefiro dar o pior da partida para o Rodrigo Garro, porque é proporcional às minhas expectativas. Se eu espero porra nenhuma do Hugo, ele me entrega porra nenhuma, ok. Agora se eu espero pelo menos um pouquinho, qualquer coisa criativa, qualquer esboço de um jogador de futebol do Rodrigo Garro e ele não entrega porra nenhuma no mesmo nível do Hugo, aí eu prefiro dar o pior jogador da partida pela frustração que é esperar alguma coisa e não receber nada do Rodrigo Garro. Guinegão, nota 2,5, também foi uma partida ruim do Guinegão, não tava, sabe, conseguindo se encontrar ali no ataque, a dupla com o Yuri Alberto, a marcação não tava encaixada contra o São Paulo. A gente ia subir a marcação, subia em bloco a marcação. Aí de repente ou subiu o Guinegão, ou subiu o Yuri Alberto, ou subiu os dois, não subia mais ninguém, e isso aí só dava um espaço gigantesco pro time do Cruzeiro jogar. Nota 2,5 pro Guinegão, e o Yuri Alberto tô dando nota 1. Por quê? Porque eu odeio o Yuri Alberto de todas as formas possíveis, mas ele teve aquela cabeçada. Então aquela cabeçada que ele pegou de maçã de cabeça, no sub-8 a gente bateria a palma, não bateria? Não falaria assim, ai, parabéns Yurizinho, 8 anos, olha, só tá aprendendo a cabecear. Então por tá aprendendo a cabecear, tô dando essa nota 1 aí pro Yuri Alberto, que a segunda bola que ele conseguiu cara a cara ali com o gol, ele tava impedido, porque se posicionou mal, e ainda assim errou o gol cara a cara. Mas não valeu. Dos caras que entraram, logo no intervalo, o Dorival tenta corrigir a merda que ele mesmo tinha feito, aí coloca Carrijo, Vitinho e o André, aí ele tira Angileri, tira Guinegão, tira mais um lá que eu esqueci o nome aqui, e aí o Carrijo nota 4, não vou dar o melhor jogador da partida dele sim pro Ranieri, que foi 3,5, porque o Carrijo jogou só aquele pouquinho de tempo no segundo tempo ali, daria até pra igualar no 3,5 pra fazer sentido. Vitinho nota 2,5, entrou até tentando alguma coisa, mas aí perde a bola, perde sozinho, sabe, toma um chapéu vergonhoso do volante do time dos caras, né? Ruim esse Vitinho também, ruim, já falei pra você, olha, medíocre, eu sou gente boa com o Vitinho aqui. O André, pra mim entrou bem também, nota 3,5, bem naquele padrão lixo que a gente tava jogando. Martínez é o terceiro jogador que tem nota 0. O Martínez, é aí que você vai comparar, Martínez ou Rodrigo Garro. Do Martínez eu já espero que ele seja um idiota, por isso que o Corinthians precisa punir o jogador quando faz isso. E aí eu vou no meu pior da partida do Rodrigo Garro, mas você pode escolher qual nota 0 você escolhe como pior da partida. Qualquer um longe desses três aqui eu não vou aceitar, mas Hugo, Rodrigo Garro e Martínez é o suprassumo da bosta desse jogo aí. E o Dieguinho, nota 2,5, entrou tentando alguma coisa, perdeu uma bola e tal, mas assim, pô. E ainda tem gente falando assim, olha a oportunidade que o cara tá tendo, 3-0 pros caras. Aí o Dorival fala assim, pô, Dieguinho, agora vai lá. Rodrigo Garro já atolou o jogo todo, e o Roberto não conseguia dominar a bola, não sei, todo mundo tava um lixo, agora que tá 3-0 pros caras, entra lá. Aí você se queima, aí entra já nervoso, time pilhado, aí tem uma expulsão. Excelente momento pra colocar o Dieguinho, tem que dar parabéns para o Dorival aí, que ganhando ou não a Copa do Brasil, se acontecer um milagre da gente ganhar a Copa do Brasil, eu quero que o Dorival vá pra casa do caralho, suma do Corinthians. Também não acho que vai resolver problema não, tá? Se só mandar o Dorival embora, não muda porra nenhuma também. Então teria que trazer mais um treinador, trazer um treinador que presta, tentar estudar no mercado peças que sejam um custo-benefício interessante, porque a gente tá devendo até o cu no mercado, então precisa pagar transfer ban, tem um monte de coisa pra fazer. Por isso que quando acontece um resultado positivo, eu vou comemorar sim, porque tem que comemorar. A gente não sabe se dura uma semana, se dura 5 dias, se dura 2 dias. O time do Corinthians
é esta bosta inconstante já há muito tempo aí. E agora a gente perde a oportunidade, deixa os caras escapar nessa retinha de final, de pegar uma 8ª colocação no campeonato, porque a 8ª colocação seria a nossa esmola de competição continental na temporada seguinte, porque se o Cruzeiro ou o Fluminense crava a Copa do Brasil e a gente fica na 8ª colocação, o 8º colocado vai pra preliminar da Libertadores, aí a gente tem a oportunidade aí de perder pro Tolima, a oportunidade de tomar um pipoco do Barcelona de Guayaquil, que é, assim, já recheia um pouco mais o calendário com mais raiva em 2026. 2026 que vai ser um ano tenebroso, porque é um ano eleitoral, é um ano que o Brasileirão começa no começo, é um ano que a gente tá com transfer ban e nunca tem planejamento de nada, né, nem sabe quem vai ser diretor de futebol ano que vem, bagunça total aí. Se ganhar contra o Botafogo, comemora muito, como se fosse um título, porque a gente nem sabe o que pode acontecer aí, tá? Deixa seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Quem tem condição aí de fortalecer financeiramente, desculpa minha voz aí, eu tô meio zoado aí, porque eu fiz 4 horas de pré-jogo pra esse jogo maravilhoso aí, tá? Ficou 4 horas preparando conteúdo pra estar aqui, tá? Então, quem tem condição também de fortalecer, chave Pix aqui, pix.papofiel@gmail.com, qualquer valor que você sentir aí no seu coração, e tem a opção do valeu também. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, contra o rival, poucas ideias, tamo junto.